com fome de viagem veio parar em Barcelona, na Espanha. País com 48 milhões de habitantes e tem sua capital em Madrid, também hospeda a Catalunha, comunidade autônoma dentro da Espanha que tem a sua capital em Barcelona. 5 milhões de pessoas moram aqui, fazendo de Barcelona não só a capital da Catalunha, mas também o maior centro cultural, econômico, financeiro e de biotecnologia. Hoje, vamos te mostrar o que este lugar tem a oferecer ao seu corpo e à sua alma. Alex, nós estamos na frente de um dos pontos turísticos mais famosos de Barcelona, a Sagrada Família. É uma obra de Gaudí. Ela é de uma grandiosidade indescritível, né? Para você ter uma ideia, ela está em reforma e a previsão para acabar a reforma é 2026 ainda. Não só devido à morte do arquiteto, mas também pela grandiosidade que é essa Sagrada Família. Seu estilo sui generis, ele faleceu em 1926. São quase 100 anos e até hoje estão tentando terminar a visão que ele tinha de arquitetura. Tombada pela Unesco em 2010 como Patrimônio Histórico da Humanidade, ela teve sua construção afetada em 1936 pela Guerra Civil da Espanha. Então esse lugar aqui, Rafa, faz muito parte da história espanhola. Ele dedicou, Rafa, 43 anos da vida dele para construir o templo. 12 desses 43 anos foram exclusivos trabalhando aqui. A ideia dele era modernizar a religião e fazer as liturgias mais atraentes ao público. Existe muito amor nas obras de Gaudí. Tem uma frase que ele fala que primeiro você ama, depois você constrói, né? Isso, ele dizia, para fazer bem feito, primeiro você coloca amor, depois vem a técnica. É interessante, né? Que é passada de geração em geração. Exatamente. E uma característica muito marcante das obras dele são os mosaicos.
Ele usava muito pirâmides, círculos com mosaicos para caracterizar a obra dele. Então era tudo muito pensado, com muita paixão. Antoni Gaudí foi o maior arquiteto da Catalunha e é conhecido pelo seu estilo distinto de formas livres, cores e texturas e unidades orgânicas. Suas grandes construções estão primeiramente localizadas em Barcelona. Ele dedicou a maior parte da sua vida à construção da Sagrada Família e deixou sua visão a ser terminada mesmo depois da sua morte em 1926. Além da Sagrada Família, a Casa Batlló, o Parque Güell, a Igreja Colônia Güell e a Casa Milà são grandes obras de proporções urbanas que requerem vários dias para conhecermos. Ele teve seus estudos de arquitetura interrompidos várias vezes por eventos da vida, dentre eles serviços militares. Um arquiteto muito admirado, às vezes chamado de excêntrico, foi muito importante no movimento renascentista da Catalunha, que trouxe o ressurgimento das artes após um movimento castilhano de política reprimida por um governo centrado em Madrid. Rafa, eu preciso de uma dica da minha coach nutricional do que comer agora. Ah, eu já sei. Eu vou te levar num restaurante que a gente vai experimentar a comida mediterrânea. Aqui de entrada, eles não tinham tantas opções saudáveis. Então eu peguei uma Caesar salad, que é uma salada coringa, a gente encontra em qualquer lugar. É a opção mais saudável dentre as saladas? Não, por conta do molho Caesar e dos pães que tem. Mas ela vem com uma proteína, que é o frango, e o alface. Então se você tirar de ladinho os pães, dá pra você comer aí a proteína do frango com o alface. Certo, a salada entrou rapidinho no meu estômago. E agora, o que é que você vai trazer pra mim? Alex, agora a gente vai de clássico. Que tal frutos do mar? Vamos com peixe? E você trouxe mais peixes do Mediterrâneo. Trouxe mais peixe. Uma proteína muito leve. É muito maravilhoso, Alex, quando a gente está viajando e os frutos do mar são comidas típicas daquele local. Porque as escolhas ficam fáceis de serem feitas. Já que em qualquer lugar que você vá, você encontra alguma coisa do mar e já é uma proteína leve. Esse prato aqui ele vem com um filé de peixe e uma batata. Batata é carboidrato. As batatas eu não vou comer, mas não tem glúten, então você pode, já que você segue mais a linha da dieta sem o glúten. E o peixe é grande, né? O filé de peixe é grande, então eu tenho certeza que já vai me satisfazer aqui.
Uma das visitas que não podem faltar das obras de Gaudí aqui em Barcelona é o Parque Güell. Esse parque é um dos maiores e mais bonitos da cidade. Também tombado pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade na categoria Trabalhos de Antoni Gaudí. Esse parque ele foi construído em 1900 e a construção dele durou nada mais nada menos do que 14 anos. Para vocês terem uma ideia da importância desse parque para Gaudí, ele morou aqui entre 1906 a 1926 e hoje a casa que ele morou é um museu onde as obras originais dele estão expostas. Uma das características marcantes da obra de Gaudí são os mosaicos. Ele usava muita circunferência e triângulos para representar os mosaicos dele, de diferentes cores. Então é fácil identificar as obras dele espalhadas pela cidade. Óbvio, além daquelas estruturas únicas, né, das obras, você pode estar olhando se tem um mosaico. Ele sempre colocava pelo menos um detalhezinho. Então, vir um mosaico espalhado em Barcelona, é bom sentar e dar uma lida para tentar entender de quem é aquela obra, porque provavelmente pode ser de Gaudí. Rafa, você me fez caminhar por 3 horas, eu estou morrendo de fome. O que é que está faltando nessa viagem? Alexandre, você só pensa em comida. Eu estou viajando à Espanha com uma coach nutricional. Vamos ver o que é que... Mas a gente precisa apreciar as obras de Gaudí. Pertinho de uma das saídas do parque, a gente tem uma lanchonete local. É difícil achar uma coisa saudável, mas tem algumas opções de salada com frango, com peixe, com a tuna ou só a salada verde aqui. Mas é um restaurante mais de fast food, a pegada deles é mais hambúrguer, batata frita. Ainda que tenham as saladas, a gente não encontrou a saúde como foco principal deles. Na verdade, Alex, eu tenho em mente um local onde é uma galeria de restaurantes. E lá tem comidas locais daqui da Espanha. Então o que eu pensei? A gente pode fazer as escolhas inteligentes dentre as opções locais que a Espanha nos oferece. O que você acha? E aí, eu tô doido pra ver.
Barcelona está na região da Catalunha, pertinho das montanhas, e isso influencia o tipo de comida que eles vivenciam aqui, não é, Rafa? Com certeza, Alex. Isso significa que a zona rural ela está muito presente na zona urbana e traz a sua gastronomia junto, né? Então aqui em Barcelona, além dos frutos do mar, os nativos, eles têm o hábito de comer muita carne, muito frango, vindo da zona rural. Hoje eu trouxe você em um restaurante galeto. O que são os galetos? São os frangos, que vêm inteira para a mesa, inclusive. Além de vivenciar essa experiência que é única daqui, né? Os restaurantes na rua, a gente está literalmente na rua, numa partezinha da rua, o restaurante fecha essa parte. Então ele estende um pouquinho a varanda dele e comer embaixo das árvores na rua é uma experiência muito única daqui de Barcelona, né? Isso, sem dúvida, Rafa. Como vocês perceberam, os carros estão passando bem pertinho da gente, tem uma separação bem pequena e a gente ainda assim se sente seguro. Exatamente. As opções de galetos no restaurante são inúmeras. Então assim, é um frango, então é uma proteína boa, é uma proteína saudável. A gente já começa bem. Tem como você ir para a parte mais gordurosa? Claro que tem, mas tem como também pedir uma verdura e fazer um acompanhamento mais leve. Então hoje a gente vai comer galeto. Alex, um galeto inteiro para você. O que você achou? Impressionante, Rafa. Eu nunca tinha visto nesse formato. Eu já tinha comido galinha, peito de frango em várias ocasiões, mas nesse formato é bem diferente. É um franguinho menor e aberto, né? O meu eu pedi com legumes, então ele veio um pouquinho mais saudável. O seu você pediu com polenta. Questionável, mas ainda assim é uma proteína muito boa. Então vamos lá? Vamos começar. A visita à Casa Batlló, muito interessante para a gente ver as criações do Antoni Gaudí. Foi a primeira vez que eu vivenciei algo chamado 10D. Eles fazem combinações de luzes, sombras, cheiros. Eu percebi sombras vindo juntas de lugares diferentes para formar uma coisa interessante nas paredes. Eu também percebi folhas de livros que tinham imagens em movimento, mas são livros de verdade. Então, ele era muito criativo nessas coisas, né? Isso. Ao chegar aqui na casa, você recebe um fone de ouvido desse, onde você vai passando pelos ambientes, né? E ele vai te contando a história. É possível ver telões também reproduzindo como era naquela época, a família dele comendo, na mesa de estar, enfim. Agora aqui a gente está no pátio, onde ele construiu para a família curtir os momentos outside da casa. Admirador da natureza e religião, ele trazia essas influências para as suas obras. Ele dizia que a natureza era a melhor referência de perfeição e redução de desperdícios. A Casa Batlló mostra como ele utilizava vários conceitos diferentes para a construção. Até mesmo sons e sombras eram usados para causar sensações a pessoas, criando novas formas e abstrações de arquitetura e paralelos com obras da natureza. Até as paredes sinuosas da Casa Batlló eram analogias às mesmas formas sinuosas das montanhas da Espanha. Antoni Gaudí
foi um dos principais arquitetos que se popularizaram na Grande Feira Mundial de 1888, representando o movimento modernista da época, e no início do século seguinte estava envolvido em inúmeros projetos, chegando a ganhar prêmios dos melhores prédios do ano. Que experiência fantástica, Rafa. Eu não esperava que fosse tão bom assim. Por eu não conhecer as obras de Antoni Gaudí antes de chegar na Espanha, eu me aventurei e me entreguei à experiência de vivenciar isso daqui. Ele era muito criativo, conceitos que a gente não tem no dia a dia. Experiências fantásticas, combinações de cheiros, de lugares, de luzes, de escuridão às vezes. Cada esquina da cidade tem um pedacinho dele. A Casa Batlló é o resultado final de um projeto corajoso do Antoni Gaudí quando decidiu reformar a casa do seu antigo professor de arquitetura. O professor queria demolir a casa, quando Gaudí aceitou o desafio de renová-la, transformando um clássico prédio numa obra de arte de modernismo e imaginação. É preciso comprar o ingresso antes para visitar a Casa Batlló. É bom a gente se preocupar com isso, porque tem filas e os horários eles são agendados. Você não compra ingresso pro dia inteiro, né? Tem vários tipos de passeios. Como eu falei, você recebe o walk-talk, mas você também pode fazer um passeio guiado aqui, com guias turísticos, grupos. A casa foi reprojetada para aproveitar a luz natural pela difusão criada por pedras azuis. Até mesmo a circulação de ar foi considerada na arquitetura, de forma que o vento natural fosse igualmente distribuído em todos os andares. Algumas das suas paredes dão a impressão de estarem submersas sob o oceano, com as suas águas se movimentando sobre os objetos. A Casa Batlló, também conhecida como Casa do Dragão, tem o seu terraço aberto à visitação, com seus formatos únicos que só mesmo o Gaudí deixou pra gente. A experiência mais completa e mais gostosa, né, Alex? Quando você coloca o fone de ouvido, que tem vários idiomas, então se você não falar o inglês ou o espanhol, consegue achar em outros idiomas, e a cada cômodo que você vai mudando a explicação do local, né, Alex? Isso. Que experiência, viu, Rafa? E no final, para fechar tudo, eles têm uma demonstração de como funcionava a mente do Gaudí, né? A gente entra numa sala com um jogo de luzes, computação, iluminação, de novo, aqueles efeitos especiais por 3 minutos, deixa a gente bem impressionado. São experiências incríveis que você vai viver dentro dessa casa. Pois é, pessoal, não dá para mostrar tudo de Barcelona em somente um episódio do programa. Por hoje a gente fica por aqui, mas no próximo episódio vamos te mostrar o Arco do Triunfo, a Praia de Barceloneta, o Museu Picasso, o bairro de La Rambla e a Casa Milà.